Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Graças e paz, irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar um pouquinho. É com muita alegria que eu venho trazer uma mensagem nesta igreja, nesta noite. Com muita alegria, mas também com muito nervosismo, né? Ainda estou me acostumando com essa ideia de pregar, de trazer a mensagem. Então, se eu falar um pouquinho rápido demais, se eu estiver tremendo, amém? Os irmãos vão relevando, porque é um pouquinho do nervosismo, amém? O Luan estava trazendo a ministração aqui, e eu fui lembrando de alguns anos atrás, quando a gente fazia o Acampa Bump, o Aja, e eu lembro que foi num desses acampamentos que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Foi a primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu lembro que era Ressuscita-me, da Aline Barros, e eu lembro que eu estava sentado assim numa das primeiras cadeiras no retiro, e o Espírito Santo começou a me tomar de uma forma e que eu não conseguia sair da presença de Deus, e eu lembro que o Devani pegou o Luquinhas nos braços, e ele trouxe uma palavra pra gente, e ele falou assim, que assim como meu pai, eu também pregaria a palavra de Deus, e na noite de hoje isso está se cumprindo, e eu volto aqui nessa igreja para trazer a palavra para os irmãos, amém? Então eu queria honrar a vida do Luan também, porque você disse que às vezes nos seus 30 anos você achava que estaria com uma expectativa de vida melhor, mas Deus tem te usado e Deus te usou na minha vida e Ele usa também na vida da igreja, amém? Então vamos lá, partir para a nossa mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Juízes 13, do versículo 24 e 25. Amém? Nós vamos ler inicialmente Juízes 13, 24 e 25, mas pode deixar a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai passear sobre Juízes, sobre todo o livro de Juízes aí. Juízes 13, versos 24 e 25. Você que encontrou, diga amém. Assentados mesmo, eu vou ler o texto, Juízes 13, 24 e 25. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estol. Quantos conhecem a história de Sansão? É uma história bastante conhecida, né? Acredito que a maioria dos irmãos conheça a história de Sansão. Eu conhecia também a história de Sansão, porém eu nunca tinha lido os versículos que contam essa história. Então eu sabia porque na salinha das crianças a tia já tinha contado, já tinha visto, né, as historinhas bíblicas na televisão, mas de fato eu nunca tinha parado para ler e estudar aquilo que foi de fato a história de Sansão. E eu queria te convidar a nessa noite a também entender mais a fundo um pouquinho sobre a história de Sansão. Amém? Para entender um pouquinho dessa história, a gente precisa entender o contexto em que Israel estava vivendo naquele momento. Em Juízes 13, no verso 1, vai contar um pouquinho dessa contextualização histórica. Juízes 13, 1 vai dizer: tendo os filhos de Israel tornando a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então foi basicamente assim: o povo de Israel começou a pecar, começou a desviar-se dos caminhos de Deus, começou a ir contra aquilo que Deus pregava, e Deus colocou o povo de Israel na mão dos filisteus por 40 anos, por consequência dessa iniquidade. Então, os filisteus, eles não eram só inimigos de Israel, mas eles também eram inimigos do povo de Deus. Por conta do pecado, eles se apossaram do povo de Deus. Então não só inimigos de guerras, inimigos políticos, mas também porque eles eram um povo que iam contra Deus. Amém?
Então, durante esses 40 anos que Israel ficou tomada pelos filisteus, Deus levantou um juiz, Deus levantou um homem para livrar o seu povo. E este homem era Sansão. No Juízes 13, do 3 ao 5, vai dizer: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comás coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do povo dos filisteus. Então agora a história começa a fazer um pouquinho mais de sentido. O povo de Deus, o povo de Israel, se entrega ao pecado. Por consequência disso, Deus coloca eles nas mãos dos filisteus. O anjo do Senhor levanta um homem para livrar o povo de Israel. Amém? Mas para quem conhece um pouquinho da história de Sansão, sabe que não foi tão fácil assim, né? Ele não chegou e livrou o povo de Israel de uma vez. Passaram-se algumas questões, algumas dificuldades que a gente vai ver agora aqui mais para frente. A primeira parte da mensagem que eu quero trazer aqui é: nós temos um chamado desde o ventre. Ao ler a história de Sansão, bem no começo, nós já conseguimos ver que Deus tinha algo separado para Sansão. Ele foi separado desde o ventre da mãe dele, primeiro para ser um nazireu, para ser consagrado a Deus, e depois para livrar o povo de Israel. É muito comum na nossa geração, na minha geração, na verdade, a gente se ver perdido em relação ao propósito, em relação à nossa vida profissional, à nossa vida pessoal. Então, a gente está ali na escola e não sabe o que a gente quer fazer, não sabe o que a gente quer ser, aí dificulta mais um pouquinho, passa para a faculdade. E como a nossa geração é uma geração mais ansiosa, indecisa, aí a gente começa um curso, aí termina, aí acontece alguma dificuldade, aí a gente começa uma empresa, a empresa falha, aí vai trabalhar com o pai, não dá certo, e vai indo, e a gente acaba se perdendo. Da mesma forma, no nosso propósito com Deus isso acontece. Às vezes a gente não tem uma direção clara de para onde ir, do que fazer, de qual ser o nosso chamado. E aí acontece uma coisa ruim, que é nós paralisamos. Então, eu não entendo o porquê que Deus me chamou, para que Deus me chamou, e ao invés de eu trabalhar, construir, buscar, melhorar, e de fato exercer aquele meu propósito, eu paro. Então, eu acabo vindo para a igreja só para sentar no banco e não para servir. Eu acabo virando apenas um espectador e não de fato participando do culto do Senhor. Eu acabo deixando para trás as promessas que Deus tem sobre a minha vida, porque eu paralisei. Porque eu não tive uma direção clara de qual era o meu chamado. Mas deixa eu te falar uma coisa esta noite. Você não está aqui só para assistir um culto. Você não está aqui por um acaso. Você tem um chamado desde o ventre. Amém? Diga para quem está do seu lado aí, você tem um chamado. Assim como Deus entregou para Sansão o chamado, assim como Deus entregou para Sansão o propósito, Ele também nos entregou. Em 2 Timóteo 1,9 vai dizer: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos, Deus nos chamou para uma santa vocação. Então, Deus apenas não te salvou, mas Ele também te chamou. E esse chamado, ele não é baseado apenas em fazer algo. O texto que eu li em 2 Timóteo, ele vai dizer: Ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, não é só o pregar, não é só o cantar, não é só o diaconato, não é só um serviço, mas é um chamado para santidade, é um chamado para uma vida de propósito, é um chamado para você viver de fato o caráter de Cristo na terra.
Quando nós batizamos, nós deixamos o velho eu para viver a nova criatura. E a partir disso, viver o chamado de Deus. Amém? Será que nós temos vivido este chamado? Ou será que nós temos nos paralisado? E deixado as promessas de Deus, deixado o chamado de Deus se esfriar, passar? Antes de fazermos para Deus, nós precisamos ser de Deus. Nós somos chamados para ser dele. E Sansão, ele não nasceu para ser comum. Ele nasceu com uma marca. Ele um povo. Amém? E quem lembra daquela frase, acho que é do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sansão, ele recebeu um propósito, livrar o povo de Israel, mas ele também tinha responsabilidades sobre este propósito. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que nós carregamos. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que Deus nos entregou. Então, Sansão, ele tinha uma promessa. Ele foi chamado para livrar o povo de Israel, mas ele também tinha uma ordem. A gente leu que Sansão, ele era consagrado a Deus, ele era nazireu. Então Sansão, ele não podia tocar em mortos. Sansão, ele não podia beber bebida forte. Sansão, ele não podia cortar o cabelo. Ele não podia fazer tudo o que os outros faziam, porque ele tinha uma responsabilidade sobre aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Quem recebe o chamado de Deus não pode viver como quem não recebe. Nós somos chamados para ser separados. Nós somos chamados para ser santificados. E nós temos que ter responsabilidade com isso. E para quem conhece a história de Sansão, sabe que foi aí que ele errou. Ele não teve a responsabilidade de trazer, de carregar, de construir, de determinar, de finalizar o legado dele. E decisões erradas nos afastam do propósito. Você pode repetir isso? Decisões erradas nos afastam do propósito. Então, Sansão, ele já começa a sua vida desobedecendo a Deus, desobedecendo a seus pais. A gente vai ver lá no próximo capítulo, no capítulo 14, Sansão, ele está saindo com seu pai e ele encontra uma moça. E essa moça agrada os olhos de Sansão. E ele diz ao seu pai: eu quero tomar esta moça como minha esposa. Juízes 14:2. Viu uma mulher íntima das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Então, como que pode o homem chamado por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus se apaixonar, se casar com uma filisteia? Tinha como dar certo? Uma decisão errada afastou Sansão do propósito. E os pais dele tentaram alertar ele. Disseram: não há mulher entre as do teu povo. Mas Sansão, tomado pela aparência, tomado pelo desejo, ele disse: não, é essa mulher que eu quero. E ele toma uma decisão que o afastou do propósito. Então agora, o escolhido de Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, estava se casando, estava noivo de uma moça filisteia. E assim aconteceu. Sansão, ele começou os preparativos do casamento, conversou com o pai da moça, estava tudo certo, já organizando a festa do casamento. E nessa festa do casamento, como essa moça era uma filisteia, tinham cerca de 30 homens filisteus nessa festa. E com o intuito de provocar, com o intuito de brincar com Sansão, eles resolvem fazer um enigma, resolvem fazer uma brincadeira ali com Sansão.
Juízes 14, 12, vai dizer: disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias de boldas declarastes e descobrires, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Então, o homem que era para livrar o povo de Israel, agora estava se casando com uma filisteia. E além de se casar com uma filisteia, ele estava se assentado com 30 filisteus, brincando, conversando, fazendo um enigma com o povo filisteu. E o Sansão propõe então o enigma com esse povo, com o inimigo de Deus, com o povo inimigo de Deus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Este enigma estava relacionado a um feito de Sansão. Quando Sansão estava indo ao encontro dessa moça, ele mata um leão e na volta ele rasga o leão com as suas próprias mãos e o resto do leão fica ali no chão, fica ali na estrada. Quando Sansão volta para lá, tem um enxame de abelha nesse leão, nesse lugar. Então Sansão pega parte desse mel, come este mel e divide com seu pai. Então ele traz este enigma para os filisteus descobriram. Então, na festa de casamento ali, Sansão faz este enigma com esses 30 filisteus. E passaram-se 3 dias de festa, e os filisteus não conseguiam descobrir o enigma. E eles pensaram: nossa, vai vir um homem de Israel, um homem de Deus na nossa casa, vai fazer uma festa aqui e vai nos envergonhar, nós não vamos descobrir esse enigma. Não pode ficar assim. Então os filisteus vão atrás da noiva de Sansão. Vão atrás da noiva dela e dizem para ela: se você não decifrar o enigma, não nos trouxer a resposta, nós vamos matar você, nós vamos matar a sua família. Basicamente, falar, ou você está com eles ou você está com a gente. E aí ela pega e vai atrás de Sansão. E a palavra de Deus diz que nos 7 dias das boldas, ela insistentemente ficava pedindo para Sansão lhe dizer qual que era este enigma. E ela perguntava, e Sansão não falava. Mas chegou no último dia, e Sansão disse a ela o enigma. Contou para ela o enigma, e dito e feito, no dia da festa, no dia do casamento, os filisteus descobriram, decifraram o enigma, falaram o enigma para Sansão, e Sansão fica furioso. Ele diz: vocês me traíram, vocês traíram minha esposa, vocês descobriram meu enigma. E Sansão, tomado pela ira, a palavra diz que ele mata os 30 homens durante a festa. Então, ele já não estava seguindo o propósito da vida dele. Essa decisão de se casar já tinha afastado ele do propósito. Ele não mais estava livrando o atrás de Sansão. Sansão deixa ser capturado e com uma queixada de jumento ele mata mais 1000 filisteus. Então veja bem, até aqui Sansão fez uma escolha errada. Ele escolheu se casar com uma moça que era inimiga de seu povo.
E por essa escolha errada, ele se assentou na roda com seus inimigos, ele brincou com seus inimigos, ele teve o seu propósito distinto disso, ele tomou pela ira e agiu com vingança. E além de ter o casamento destruído, além de ter matado todos esses filisteus, ele se perdeu do propósito. E muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas que vão contra o propósito. Às vezes nós entramos, assim como Sansão, em relacionamentos só por carência. Eu preciso daquela amizade, e mesmo a gente sabendo que aquela amizade nos afasta de Deus. Às vezes nós entramos em relacionamentos amorosos que não estão de acordo com Cristo, mas, tá tudo bem. Eu preciso disso. Eu queria tanto namorar. Eu preciso tanto daquela amizade. Mas ele é legal. E acabamos fugindo dos nossos princípios, acabamos fugindo daquilo que Deus tem colocado. O teu propósito não é com uma companhia, não é com um companheiro, mas é com a aliança espiritual que Deus tem contigo. Às vezes nós aceitamos uma promoção no trabalho, nós aceitamos, tomamos uma decisão que vai mudar o rumo da nossa vida financeiramente sem consultar a Deus. E essa decisão acaba nos afastando de Deus. Então, a porta se abriu, tá tudo dando certo, mas aí você perdeu, você não tem mais tempo de estar na casa do Senhor. Você não tem mais tempo de estar com a sua família. Então, uma decisão errada te afastou do seu propósito. Às vezes, nós tomamos a decisão de manter alguns pecados escondidos por vergonha. E aquilo vai corrompendo o nosso caráter, aquilo vai nos envergonhando, vai nos trazendo uma culpa, e nós acabamos nos se afastando da presença de Deus. Se eu contar para o meu pastor, ele vai me julgar. Se eu confessar isso, eu vou ficar de banco. E aquele pecado, aquela culpa vai te afastando da presença de Deus, vai te afastando do seu propósito. Às vezes, e isso pode acontecer de uma forma com que a gente acabe normalizando tudo isso. Então tá normal tomar decisões erradas, tá normal eu pecar, tá normal fazer isso. E nós perdemos o rumo do nosso propósito. Por que nós achamos que escolhas que nos afastam de Deus vão dar certo em nossas vidas? Sendo que a resposta é tão fácil. Se te afasta de Deus, fuja. Se te afasta da presença dEle, corra. Se não é aquilo que Deus preparou para a sua vida, diga não. E permaneça no propósito. Amém? A história de Sansão, ela segue, apesar dessas decisões erradas, apesar dele se deixar levar pela ira, a história de Sansão se prolonga, se decorre. E o interessante é que, mesmo após essas dificuldades, mesmo após ele ter escolhido noivar com essa menina filisteia, mesmo após a ira tomar o coração dele, todas as vezes que Sansão usa da sua força, aparece o Espírito do Senhor se apodera sobre Sansão. Então, quando Sansão resolve matar aqueles 30 homens, a palavra de Deus vai dizer: o Espírito do Senhor se apossou sobre Sansão e ele matou os 30 homens. Quando Sansão com a queixada de jumento, mata os 1000 homens, a palavra de Deus vai dizer: o Espírito do Senhor se apossou sobre Sansão e ele fez tal coisa. Mas a partir do capítulo 16, nós percebemos que não aparece mais o Espírito do Senhor se apossou sobre Sansão. Então, o que aconteceu foi que essas decisões erradas da vida de Sansão fizeram com que a presença do Senhor se afastasse dele. Então, dons não são garantia de caráter. Por mais que Sansão fosse forte, por mais que Sansão fosse separado por Deus, ele estava sujeito a ter este desvio de caráter. Continua na história do capítulo 16, Sansão, ele após ter matado 1000 filisteus com uma queixada de jumento, ele vai até Gaza.
Chegando em Gaza, ele toma mais uma decisão errada. Ele se deita com uma prostituta. E enquanto ele estava em Gaza, se deitando com a prostituta, os filisteus daquela região ficam sabendo que Sansão está lá. Então eles correm para o portão de Gaza e ficam esperando Sansão por lá. E quando Sansão acorda, ele descobre que os filisteus estão na porta de Gaza o esperando. Ele sai de lá e com sua força ele arrebenta os portões de Gaza mais uma vez. Só que dessa vez, quando ele usa sua força para arrebentar os portões de Gaza, na Bíblia, na palavra de Deus, não aparece que o Espírito do Senhor se apossou sobre Sansão. Então agora, Sansão saiu de Gaza com os portões de Gaza nas costas, mas com o pecado de Gaza em seu coração. E mais uma decisão errada afastou Sansão do propósito. Agora, com a presença de Deus, não mais ali em Sansão, ele parte para outra decisão errada, e talvez é a parte da história que todo mundo conhece. Sansão, ele conhece uma moça chamada Dalila. E mais uma vez, Sansão, ele cai no mesmo pecado, Sansão, ele cai no mesmo erro, que ele se encanta com Dalila. E Dalila, assim como sua primeira esposa, começa a tentar persuadir Sansão. Começa a tentar descobrir de onde vinha essa força de Sansão. E aí, os filisteus, eles vão de encontro com Dalila e falam: se você descobrir qual que é a força, de onde vem a força de Sansão, cada um de nós lhe daremos 1000 moedas. E como Sansão, ele não buscava um relacionamento baseado no caráter de Cristo, ele se baseava em relacionamentos carnais e perigosos, Dalila aceita essa proposta de persuadir e descobrir qual que era a fraqueza de Sansão, de onde vinha a força de Sansão. E aí Dalila começa a buscar, a procurar em Sansão qual era essa força. Te apresentar este meu Deus, de onde vem minha força. Continuar nesse relacionamento, continua a fazer. Brincadeiras, fazendo um joguinho. Muitas vezes nas nossas vidas nós escolhemos continuar no pecado.
Por muitas vezes nas nossas vidas nós escolhemos continuar no erro. E às vezes aparecem saídas, aparecem soluções, mas nós escolhemos nos fechar os nossos olhos e continuar seguindo com o pecado, seguindo com o erro. Mas Samuel, qual é o problema de eu continuar no pecado? Qual que é o problema de eu continuar no erro? Se Jesus já morreu na cruz, se Jesus já nos salvou, se nossos pecados já foram perdoados na cruz de Deus, na cruz de Jesus, qual que é o problema de eu continuar pecando? Qual que é o problema de eu continuar no erro? O problema é que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, e é a presença de Deus que nos faz alcançar o perdão. Não é que você vai chegar em um ponto em que vai acabar a sua cota de perdão. Então, pequei, agora eu vou pedir perdão e a cota de perdão acabou. Não. Mas você vai pecar, e aquilo vai anestesiar o seu coração, aquilo vai te afastar da presença de Deus, e para você, assim como Sansão, vai ser normal aquilo. Você vai se acostumar, e aí vai, tá tudo bem eu beber, tá tudo bem eu sair, tá tudo bem eu trair, e você vai acabar destruindo a sua família, destruindo o seu casamento, destruindo a sua vida, porque não conseguiu dizer não ao pecado. Porque não conseguiu dar um basta. Então, o problema de continuarmos no pecado é chegar a tal ponto em que a iniquidade não deixará que nós alcancemos o perdão. Mas existe uma boa notícia para hoje. Amém? Ainda dá tempo. Tem uma música que diz: meu pecado, seu sangue, suas cicatrizes, as suas dores, os meus erros. Estou coberto no seu amor, estou coberto no seu sangue. Deus nos amou na cruz. O Sansão ali, após não ter dado um basta, continuou naqueles joguinhos. A palavra de Deus vai dizer que Dalila insistiu tanto que Sansão foi tomado por uma ansiedade, uma inquietude de matar. Então, depois dela ter ficado na cabeça dele, a palavra de Deus vai dizer, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, o apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobrindo-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu a navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, irá se sair de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que ele já tinha descobrido todo o seu coração, mandou-lhe chamar os filisteus. O coração de Sansão não foi forte o suficiente. Afastado dele a presença de Deus. Mas ainda faria mais uma vez. E Dalila fez da mesma fazia. Colocou o Sansão para dormir. Dessa vez raspou os cabelos dele, chamou os filisteus. Disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes outras e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor havia se retirado dele. Então, porque o orgulho de Sansão era tão grande, porque a ira de Sansão era tão grande, ainda ele tendo contado para Dalila o segredo que ele tinha com Deus, ele achava que ele sairia, que ele triunfaria mais uma vez. Mas ele tinha se esquecido que a presença de Deus não estava mais sobre ele. Então nós podemos perceber aqui que na vida de Sansão as coisas aconteceram devagar. Não foi numa primeira decisão, não foi no primeiro erro
que Sansão perdeu tudo. Tem um pastor muito experiente, muito sábio, que ele traz uma analogia e faz uma analogia que é o seguinte: o diabo, ele vira pra gente e fala: sobe aqui que eu vou te levar. Então, e aí você sobe em cima do diabo e ele vai te levando. E você vai desonrando seus pais e ele vai subindo. Você vai desonrando o seu casamento e ele vai subindo. Você vai desonrando a igreja e ele vai subindo. Você vai desonrando a Deus e você vai subindo. E quando ele percebe, quando a gente olha para trás e vê que não tem mais como voltar, ele sai e fala: se ajoelha você que agora eu vou subir sobre você e eu governarei sua vida. Então as coisas vão acontecendo devagarzinho, a ponto de nós sermos escravos dos nossos próprios pecados, escravos do nosso desejo, e acabar como Sansão. Mas como eu disse anteriormente, ainda dá tempo de voltar ao propósito. Ainda dá tempo de corrigir o que foi errado, o que a gente falhou, o que a gente errou. A presença de Deus está disponível para todos. O perdão de Deus está disponível para todos. Então, após Dalila entregar Sansão nas mãos dos filisteus, ele perdeu seus cabelos, que representava a sua aliança com Deus. Então, quando ele perde os seus cabelos, ele rompe, ele perde aquele propósito que Deus tinha com ele. Os filisteus também arrancaram os olhos de Sansão. Então, quando os filisteus arrancam os olhos de Sansão, ele arranca aquilo que fez Sansão pecar. Sansão, ele se apaixonou pela menina pelos seus olhos. Sansão se deitou com a prostituta pelos seus olhos. Sansão se apaixonou por Dalila pelos seus olhos. E agora que ele perdeu tudo, ele teve os seus olhos arrancados. E Sansão, que vivia a sua vida achando que ele estava livre para viver, ele se encontrou agora preso sobre correntes, preso sobre sendo escravo, sendo acorrentado pelo seu próprio pecado. Mas a palavra de Deus lá no 16:28 vai dizer: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que se lembres de mim mais uma vez e me dê força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão em duas colunas no meio, em que se sustentia a casa, e fez força sobre elas, e com uma com a mão direita e outra na mão esquerda. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali estava, e foram mais dos que o matou na sua morte, em quitou da sua vida. Então o nosso Deus, ele é misericordioso. Apesar dos erros de Sansão, apesar do Espírito do Senhor ter se afastado de Sansão, naquele momento, Sansão clamou mais uma vez a Deus. E pediu: Deus, me dê a força apenas mais uma vez. E pensando, escrevendo a mensagem e pensando na finalização da mensagem, me veio algo muito interessante. Sansão, depois que ele puxou as colunas, depois que ele matou todo o seu povo, ele foi levado para ser enterrado no mesmo lugar onde ele nasceu. Então, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o levaram para ser sepultado entre Zorá e Estol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Se vocês lembrarem, o versículo que eu li no começo, Juízes 13:25, e esse foi, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo entre Zorá e Estol. E o que eu quero trazer com isso? Sansão, ele viveu a sua vida, ele não conseguiu vingar o seu propósito, mas ele voltou ao início de tudo, mas morto. Mas a boa notícia é que nós podemos voltar ao início, nós podemos voltar ao primeiro amor, mas com vida.
Nós podemos voltar a viver uma vida trilhada, a viver uma vida aos pés de Jesus, a viver e cumprir o propósito de Deus com vida nesta noite. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Deus, Ele tem um propósito sobre a vida de cada um de nós. Nós somos chamados para sermos santificados. Nós somos chamados para servir. Cada um de nós aqui fomos separados desde o ventre. A promessa de Deus. Às vezes durante a nossa vida, sim, vão acontecer situações, vão acontecer distrações, vamos cometer erros, mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós precisamos lembrar de uma coisa. Que Deus, Ele está de braços abertos para nos receber. Todas as vezes que você tirar os olhos de Cristo, que você tirar os olhos da cruz, recalcula a rota, volta aos pés de Jesus, volte ao seu propósito, volte ao início de tudo. Mas não deixe que seja tarde demais, igual Sansão, em que ele voltou em morte, mas que você volte em vida. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai, nós reconhecemos que nós temos um chamado. Nós reconhecemos que nós somos separados. Nós reconhecemos, Jesus, que nós somos o Teu povo. Então, Deus, não permita, Jesus, não permita que nós tomemos decisões que venham nos afastar do propósito. Não permita, Jesus, que os prazeres da carne tomem o nosso coração. Não permita, Jesus, que os vícios tomem os nossos corações. Não permita, Jesus, que relacionamentos duvidosos, que relacionamentos desastrosos tomem as nossas vidas. Não permita, Jesus, que o pecado nos arranque da Tua presença. Mas que mais uma vez o Espírito do Senhor possa soprar sobre as nossas vidas e nos trazer um bom ânimo, nos trazer um renovo, nos libertar, nos perdoar e nos transformar. Espírito Santo de Deus, esta é a nossa oração. Lava as nossas mãos e purifica os nossos corações, pois queremos subir e nós queremos permanecer no Monte Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração,